Olá, boa noite. Já estou a ver aqui bastantes participantes. Bem-vindos a este webinar. Vamos começar. O meu nome é Jorge Dias, portanto sou trainer de PNL, mais especificamente, mais especializado em PNL e coaching e também em inteligência emocional. A minha formação base é a de Sociologia, licenciatura em Sociologia. Depois especializei-me em Recursos Humanos através de uma pós-graduação e mais tarde de um mestrado feito de raiz, onde fiz um trabalho final, para mim foi espetacular, foi uma experiência brutal no sistema prisional em Portugal, financiado pelo Estado português e pela Comunidade Europeia. E foi neste contexto que eu conheci estas temáticas. Entretanto, porque é que eu me dediquei a isto? Porque aconteceu uma série de coisas na minha vida e eu mudei a minha atividade, mudei o meu sentido de viver, digamos assim. Eu vou abordar mais especificamente esses pontos aqui, nomeadamente o que é lidar com a incerteza, o que é lidar com o stress, com o burnout, com a ansiedade, e também fazendo aqui uma ligação com aquilo que estamos a viver agora, portanto, com a Ucrânia, não é? Com esta invasão, e que nos traz também confusão, nos traz também inconformismo, enfim, revolta, e como é que nós havemos de viver essas situações. Eu vou aqui então partilhar um PowerPoint. Gostaria que tirassem apontamentos, porque eu vou dar aqui coisas mesmo específicas. Vou dar aqui matéria que é da PNL, que é matéria oficial da programação, uma parte da matéria oficial da programação neurolinguística, e penso que há coisas que podem tirar apontamentos. Entretanto, vou aqui partilhar este PowerPoint. Este PowerPoint não vai ficar disponível depois. O que eu quero dizer aqui é que isto está a ser gravado, portanto, eu estou a gravar este webinar, portanto, estão-me a ver. Ok, muito bem, obrigado, e vamos então começar. Como é que isto vai decorrer agora nesta próxima hora? Ora, primeiro vamos falar aqui só um enquadramento aqui do stress e ansiedade. Depois, o segundo ponto, eu vou mostrar um vídeo de 4 minutos, um vídeo que tem uma intenção específica, esse vídeo. Depois vamos fazer aqui um resumo dos ensinamentos muito poderosos desse pequeno vídeo, são 4 minutos. Depois vamos falar sobre a PNL e a nossa neurologia, porque é a base da nossa transformação, da nossa mudança. Depois vou apresentar então coisas mais práticas, que são partes da linguagem e técnicas da programação neurolinguística para desfazer crenças e para mudar a nossa neurologia. Qualquer das formas, alguns conceitos aqui, antes daquilo que é mais específico como técnica, digamos assim, podem ser já utilizados hoje. Podem começar já a enquadrar isso hoje. Ok, e depois, finalmente, concluímos com o que é bom, que é termos temos a resolução de todos os problemas, temos soluções, aliás, temos soluções para todos os problemas e nunca mais temos problemas. Portanto, que é um estado em que eu estou a viver agora. Curiosidade, não é? Então vamos lá ver. Depressão, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, vamos fazer só aqui um enquadramento que eu acho que isto é espetacular. Portanto, em 1990, a depressão, a ansiedade, o stress, o burnout estava situado em 4º lugar nas doenças que afetavam mais as pessoas, portanto, a nível mundial. Eu já vou ver os comentários depois já respondo de uma vez a todos. Em 2000 passou a ser a 3ª doença mais frequente. Depois, em 2010, já era a 2ª doença mais comum. E depois, em 2017, portanto há muito poucos anos, tornou-se como a primeira doença. Portanto, aquilo que perturba mais a vida das pessoas, o trabalho, a produtividade, tudo isso. Portanto, eu fui apanhado aqui neste turbilhão, que eu confirmo isto completamente, tudo o que eu der aqui, tudo o que eu vou falar aqui, eu passei experiências na vida, portanto eu não transmito só conhecimento de que foi lido ou que foi estudado e depois eu transmito conhecimento que eu tenha integrado na minha vida para ter legitimidade para o fazer. Portanto, foi numa passagem em 2009
que realmente eu fiz a minha transformação de vida. E hoje ainda tenho sequelas disso que eu mais tarde hei de divulgar, digamos assim, hei de falar delas, porque não tenho problemas nenhum em falar delas, estou a ter sequelas por causa do stress, por causa da depressão, por causa dos níveis de ritmo de trabalho, por causa das ambições que eu tinha em ser uma máquina, enfim. Ainda hoje estou a sofrer algumas sequelas, mas estão resolvidas. Mas eu sei que há efeitos que ficaram. Por isso eu dou grande importância a isto, porque quanto mais cedo começarem a trabalhar no vosso ritmo, na vossa percepção sobre as coisas, muito mais facilmente ficam, portanto, se mantêm saudáveis até muito tarde. Ora, ainda há depressão nos Estados Unidos, portanto, isto é uma estimativa, portanto, mais de 40 milhões de pessoas, portanto, e acima dos 18 anos, vejam que começa logo numa idade precoce, sofrem de stress, de depressão e ansiedade alta. Digamos que todos os dias, no fundo, eu estou a ler agora aqui os slides, não é? Alguém com uma aparente boa vida decide tomar um frasco de comprimidos em vez de decidir viver mais um dia ou experimentar viver mais uma semana a ver se pode mudar as coisas. O que é que isto quer dizer ali, aparente boa vida? A aparente boa vida é que há muitas pessoas, na verdade, que não estão a passar aquilo que as pessoas estão a passar na Ucrânia agora, que temos aqui uma situação mesmo vívida e muito recente, presente. Portanto, e têm uma casa, têm família, têm valores, têm algo ainda que é muito bom. No entanto, as pessoas sentem-se vazias por dentro. Eu senti isso do burnout, os efeitos do burnout é uma falência emocional brutal e é triste quando a pessoa tem uma série de coisas, tem uma série de possibilidades e continua a apostar na escassez. Portanto, uma das soluções é viver mais um dia, experimentar viver mais um dia. Já vamos lá. Ora, como é que isto pode acontecer? Numa era em que há abundância num mundo de possibilidades. Portanto, nós podemos interpretar o mundo agora com uma série de problemas, claro que há problemas a resolver, porque nós criamos problemas e agora temos que resolver esses problemas. Nós criamos os problemas de hoje, portanto agora temos que nos adaptar, mas temos abundância e há possibilidades, há sempre soluções. Ora, o que é que dá a depressão? Quais são os sintomas assim mais reais? Depressão, ansiedade, stress e burnout. Isto depois em vários níveis, não é? Eu falei da parte da minha vida que em 2009, portanto, foi mesmo o limite, foi mesmo no limite, mas as pessoas vivem a ansiedade, vivem o stress, vivem o burnout também já é o limite, não é? Vivem estados depressivos, portanto, em percentagens diferentes, mas continuam a viver e a tendência é sempre a aumentar, até chegar a um ponto de viragem que já não conseguem mais e têm mesmo que fazer alguma coisa. Portanto, leva a alguma confusão, a alguma desorientação, eu não sei o que é de fazer da minha vida, não é? Falta de propósito e objetivos. Portanto, não sei o que é de fazer, não sei um ponto de orientação no futuro. Não tenho uma clarificação, não tenho uma clareza sobre o que é que eu quero na verdade. Desmotivação permanente. Ou então a pessoa torna-se muito errática, umas vezes está muito motivada, outras vezes entra numa desmotivação brutal, dor emocional, apatia e depois uma vida sem sentido. É esta aqui, não é? Portanto, vamos ver um vídeo de 4 minutos a seguir. Eu quero-vos dizer que uma grande parte das pessoas, eu devo atrair este tipo de pessoas, com certeza, com este tipo de questões, vêm com estas questões. Portanto, falta de propósito, dores emocionais, pessoas que já tentaram suicídio 2 e 3 vezes, pessoas que foram molestadas, pessoas que têm questões que realmente são complicadas e não conseguem desatar o nó. Estão há anos naquilo, não conseguem desatar o nó. E de alguma forma estas pessoas chegam, por exemplo, podiam chegar pessoas, eu podia dizer aqui que chegam muito pessoas a querer trabalhar performance, ou pessoas do desporto, não. Chegam mais pessoas disto, com certeza isto tem um significado qualquer, mas pronto, falo destes temas com alguma propriedade daquilo que eu conheço. Então vamos ver o vídeo, se não tiver, eu acho que está o som está, deixem-me só ver aqui se o som eu tenho que partilhar aqui o som também, acho eu. Tá, portanto o som está. Ok, vamos ver então o vídeo. Eu quero que vejam atentamente o vídeo, que se quiserem tomar algumas dicas, alguns apontamentos sobre o vídeo. Ora, aqui, vamos passar à frente.
The more you know who you are and what you want, the less you let Penso que o som está bom, não é? things upset you. The development and discipline of one's willpower is of supreme moment in relation to success in life. No man can ever estimate the power of will. Believe. You've heard it before, and we hear it all the time, that all you simply have to do in order to be a success is believe. Belief in yourself. But yet, why are so many people not a success? Why are there people that even tell us this? They're not even a success for themselves. They haven't accomplished their goals or their dreams. What's the difference? What's the disconnect? Well, the disconnect is there must be a deep-seated belief. You must have a deep-seated belief that moves you at your core. Maybe you're not doing what you originally envisioned, but maybe you'll find a way to do it even better if you have some faith. Maybe if you keep developing yourself and you know at least the emotion you want, the contribution you want to create, you'll find a better way. Most importantly, before you can find the way, you got to know the essence of what it is you really want. What is that purpose? That's what I'm really asking you about. One of the secrets of a successful life is to be able to hold all of our energies upon one point, to focus all of the scattered rays of the mind upon one place or thing. Instead of living in a society where we're so afraid to believe in anything or anyone that we believe in nothing at all, and we lose our power of positive thinking. We try to protect ourselves from things we maybe not even need to protect ourselves from. So the truth is, we can't change the past. What's done is done. We gotta own our actions, but putting ourselves on trial, acting as our own judge, jury, and executioner is not the answer. Because a lot of the time, all that judging does is just ensure that we're gonna repeat the cycle. Who's got you talked into doing what you're doing? But what happens? What happens is we let other people put out our fire. We let other people put out our belief. Those that we work with, those that we interact with, sometimes family members, sometimes friends. They put out our belief. We don't believe in ourselves. They don't believe in us. But it's up to you. It's up to you to see how are you going to believe in yourself in those times. How are you going to keep that possibility alive? The habit of mind wandering, of worrying about this and that, genius, that power which dazzles mortal eyes, is oft but perseverance in disguise. It is continuity of purpose alone that achieves results. Well, you have to keep yourself focused on whatever your ultimate goal is. There's stumbling blocks all the way. People get laid off, you have a bad game, you get traded from a team that you don't want to be with. But if your goal and your focus remains the same, that, hey, this is going to happen, and I know I have the skills and I have the knowledge and I have the instincts to dig myself out of this hole, you will dig yourself out of the hole. You have to control the situation. Don't let the situation control you. You have to follow your own journey. You have to find your own way. I mean, that's the beauty of it, is doing something that's never been done before. And you're going to do something that's never been done before because you're you. And there's only one of you in the world. So you have to find what your passion is, find what you truly enjoy doing, and then do what makes you happy. I mean, it sounds really simple, but that's the truth of it. See, anybody can, whether you will or not. See, that's the question. Ok, chegamos aqui ao fim. Muito bem. Este filme... The more you know who you are. Este filme tem aqui muitos ensinamentos. Eu tirei aqui só 8, porque uma intenção. Porque quando nós vemos filmes destes, são altamente inspiradores e empolados, e têm aquelas vozes todas trabalhadas para criar inspiração, para as pessoas pensarem e refletirem. Mas poucos de nós tiram apontamentos sobre estes filmes para enquadrar na sua vida. Portanto, eu vou dar aqui, vamos aqui
falar aqui um bocadinho sobre ensinamentos destes 4 minutos de vídeos. O primeiro ensinamento é o autoconhecimento. Começa logo por isto. Quanto mais autoconhecimento tiveres, menos serás abatido pelas circunstâncias. E, aliás, estudos de neurociência que já provam que as pessoas que se conhecem melhor a elas próprias, que apostam mais no autoconhecimento, têm mais segurança e mais confiança em si. Ao passo que as outras que não apostam no desenvolvimento pessoal, no seu autoconhecimento, são pessoas muito mais inseguras, são pessoas que dependem da opinião dos outros, são pessoas que querem ser guiadas pelos outros e são altamente influenciáveis. Portanto, isto já está estudado. Portanto, o caminho mesmo é o autoconhecimento. Primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, a força maior na vida é a força da vontade. A tua vontade é uma coisa que... A vontade de cada um de nós é aquilo que está sob o nosso controle, completamente. Não se pode nunca subestimar a força do querer. E aqui podemos fazer uma ligação brutal, aqui é o que está a acontecer agora com a Ucrânia e com a Rússia, que são dois contextos diferentes, e a força do querer, a alma dos ucranianos que está muito para além da lógica, está muito para além do que os comentadores, e que todos nós opinamos, mas os comentadores que, com certeza, cada um de vós vê na televisão a opinar, está muito para além do entendimento desses comentadores, porque estão num contexto diferente, mais confortável, estão a pensar também cognitivamente, numa questão de comercial, numa questão de interesse. Ali está muito mais do que o próprio interesse comercial, do que o geográfico, tudo aquilo. Está lá a alma. Portanto, aquilo ali, a força do querer nunca pode ser subestimada, é uma força poderosa. Terceiro ensinamento, acreditar sempre de forma profunda, que é uma fé inabalável, que é acreditar em ti. Acreditar em ti é o quê? Acreditar que nós podemos fazer coisas. Portanto, eu passei por estes processos todos, não é? Então, um dia, comecei-me a revoltar contra as crenças que eu tinha, as crenças antigas, que vinha adotando, e comecei a dizer, eu posso fazer, eu consigo fazer, eu posso ir mais em frente, eu posso mudar. E são crenças básicas que me proporcionaram um nível de vida muito melhor e um nível de bem-estar muito maior. Quarto ensinamento, um dos segredos do sucesso na vida é concentrar todas as energias num só objetivo. Portanto, foco numa só coisa. Portanto, é anular as distrações todas e criar um foco brutal numa coisa só, que é aquilo que nós escolhemos para, no fundo, moldar o nosso futuro. O que é que eu quero dizer com isto? É que há pessoas que se dispersam por uma série de coisas. Então, aqui, na área do conhecimento, na área dos cursos, das formações, há pessoas que depois tiram muitos cursos, começam a tirar cursos que até não têm muito a ver ou que têm pouco a ver uns com os outros e depois perdem-se naquilo que se chama a armadilha do conhecimento. Portanto, nunca se dedicam a uma coisa só. Sabem superficialmente de muitas coisas, mas falta foco para realmente integrar na vida e fazer uma transformação. É o conhecimento focado que faz a transformação e é aquilo que produz mudanças ao longo da vida. Quinto ensinamento, e aqui isto tem a ver com uma coisa que eu coloco sempre aqui nos posts quando estou aqui a publicitar, digamos assim, a certificação de PNL e Coaching, que é arrumar o passado, viver o presente, preparar o futuro. Portanto, e há aqui uma parte no filme que diz, passado é passado, você já não pode fazer nada. Portanto, foi aprendizagem, considerar a aprendizagem. Sermos os nossos próprios juízes, como diz no filme, isto são palavras do filme, sermos os nossos próprios juízes, o júri e o executor, portanto a pessoa que nos condena no fundo, não é a solução. Portanto, sob pena de repetir o ciclo, começamos a reproduzir o padrão. Isto são as nossas dores, no fundo, nós partimos sempre disto, não é? Porque nós somos os nossos críticos, os nossos maiores inimigos, somos os nossos críticos, nós criticamos aquilo que fizemos no passado porque não achamos bem, porque estávamos num processo de aprendizagem precoce e não sabíamos tudo, mas agora, com mais experiência, ainda estamos a marinar e a cogitar naquilo, a ruminar e estamos a bater-nos. Portanto, no fundo, fazemos estes três papéis, juízes, o júri e o executor. E, no fundo, bloqueia-nos a vida toda. Bloqueia-nos a vida, traz-nos mal-estar, traz-nos desconforto, traz-nos limitação até perante os outros e os outros. Há uma comunidade enorme de pessoas que vão aproveitar isso, tanto no trabalho como nas nossas relações sociais. Tiram partido disso.
6º ensinamento, deixamos os outros desmotivar-nos. Esta então é brutal. Houve uma vez um amigo meu que me disse uma coisa e eu pus aqui, isto não é da minha autoria, mas ele disse assim: como é que é possível as pessoas permitirem às outras que baixem a sua autoestima? Vejam a expressão, autoestima. Portanto, o outro, nós damos a capacidade a outras pessoas para nos baixar a nossa autoestima. Portanto, seja colegas, aqui dizia do filme, amigos, família, conhecidos, portanto, este filme alerta também para as companhias que nós temos que escolher. Pessoas que nos põem para a frente, em vez de pessoas que nos criticam, ou pessoas que descrevem aquilo que é mais negativo à nossa volta, à maneira delas, a percepção delas. Portanto, temos que escolher as pessoas certas que estão de acordo com os meus valores e de acordo com com o caminho que queremos percorrer. 7º ensinamento, é o penúltimo. A questão principal é uma pergunta base que anda sempre comigo isto é uma ferramenta, que é: como é que tu mantens as possibilidades em aberto? Portanto, imagina que tu tens uma questão agora na vida, tens um problema, tens uma coisa qualquer que te perturba, que te chateia. A pergunta que quem tem que andar contigo é: epá, eu não posso ficar refém disto. Então, como é que eu mantenho as possibilidades em aberto? Então, isto lança-te para as soluções. Abre-te o leque. Enquanto a outra, eu tenho um problema, estou tramado e não sei quantos, estreita o futuro, esta pergunta vai fazer uma coisa mais abrangente, mais larga, não é? Vai abrir possibilidades. Como é que eu mantenho as possibilidades em aberto? E a 8ª, que é a última, mas tinha mais ensinamentos, mas eu tirei estes mais principais aqui para aqui. Só tu podes fazer com que a tua vida faça sentido. Portanto, aqui tem a ver também um pouco com aquilo da autoestima, há pouco. Portanto, esperar que alguém ofereça um sentido à tua vida é uma ilusão. E há uma boa parte de pessoas que espera isso, espera que alguém dê uma dica, que alguém ofereça um caminho, que alguém o conduza, que alguém leve para que a pessoa encontre o sentido da vida. O sentido da vida é muito pessoal. Aquilo que se chama missão e propósito, que se tornou um clichê no desenvolvimento pessoal, é uma coisa mesmo muito privada, é uma coisa muito nossa. E é uma coisa que está ao nível do abstrato, como nós vamos ver de seguida. 8 ensinamentos. Se quiserem fazer comentários, tenho aqui já 2 comentários, vou interromper aqui só para ver. Esperar dos outros, por norma, traz desilusão. Exatamente. Sílvia, obrigado. Agora apaguei aqui os comentários, não apaguei, mas perdi aqui os comentários. Bate, está aqui, tenho que ir aberto, que é para ir vendo. Muito bem, vamos passar à frente. Portanto, ensinamento 8, tínhamos 8 ensinamentos. Pergunta aqui no meio, a meio deste webinar. Afinal, não seria bom ter soluções para tudo e nunca mais ter problemas? Então eu faço uma afirmação, que é aquelas 2 palavrinhas que estão ali no fim, que é possível. Porque a questão das soluções e a questão dos problemas são definições mentais, são coisas internas. Nós definimos assim as coisas. Aliás, isto tem até ligação com a filosofia ancestral, a filosofia de Platão, de Sócrates, com o estoicismo de Zeno e de Marco Aurélio, os ensinamentos do estoicismo. Isto cola muito nestes ensinamentos. Tudo o que nós dizemos que são problemas são construções mentais. Nós podemos admitir que temos problemas. A questão é que nós, com estes modelos, com estas metodologias, criamos uma estrutura interna que nos permite sentir que temos soluções para tudo. Demoram mais, demoram menos, custam mais, custam menos, isso é outro caso. Isso são níveis de dificuldade. Agora, soluções há para tudo e eu nunca mais vou ter problemas. É este o estado em que eu me encontro. Eu não tenho problemas. Pronto, eu arranjo soluções para todos os problemas, portanto não tenho problemas. É uma coisa que eu escolhi e decidi dizer a mim próprio e começar a praticar. Vamos avançar. Ora, entrando aqui um pouco mais especificamente da PNL, da Programação Neurolinguística, porque é o título deste webinar, não é? Que é só para terem uma noção do que a Programação Neurolinguística às vezes é muito mal vista. Portanto, é uma coisa que
é muito fustigada por questões até direcionada para a manipulação e às vezes é dada assim muito superficialmente. Mas a base da programação neurolinguística é muito densa e é muito forte. Portanto, temos aqui logo no topo, do lado esquerdo, onde acho que estão a ver o rato, acho que conseguem ver o meu rato, tem aqui o Richard Bandler e o John Grinder, foram os 2 fundadores. Portanto, este senhor de Richard Bandler aqui da esquerda era matemático, psicólogo, enfim, é o gênio da PNL e era informático também, estava ligado à informática, trouxe muitos conceitos da informática também para esta metodologia, e o John Grinder era era professor de linguística. Portanto, era linguista. Ora, eles foram, como todas as ciências, PNL não é uma ciência, porque se fosse uma ciência, no fundo, eles acharam que ficava mais estreita em termos de abrangência de modelos e de procura de soluções para a vida das pessoas, portanto tem que ser um sistema aberto. Portanto, mas como em todas as ciências, como em todos os estudos científicos, eu fiz pelo menos 2, o trabalho final da Sociologia e depois o trabalho final do mestrado, porque há hipóteses, há perguntas de partida, há princípios, há pressupostos, há ali uma espinha dorsal que conduz a investigação até ao fim, de forma a que ela tenha credibilidade e que se aproxime de uma verdade que nós achemos que é útil para a nossa vida. Portanto, o que é que eles foram buscar? Foram buscar os exemplos. Estão aqui, por baixo aqui destes senhores, temos aqui as influências práticas, as influências diretas na programação neurolinguística que vieram da psicologia e da hipnoterapia. Temos o senhor Fritz Perls, que é o pai da terapia Gestalt, portanto, da psicologia, portanto, morreu em 1950, portanto, eles já modelaram este senhor e foram ver que padrões linguísticos ele utilizava, que ideias é que ele tinha, porque ele tinha muito sucesso nas suas sessões, eram pessoas de excelência na altura que eles foram modelar, digamos assim. A senhora Virginia Satir, que é uma senhora que também era um gênio na altura da psicologia de terapia familiar e constelações, uma pessoa que tinha resultados fantásticos. Mais uma vez, eles modelaram os seus padrões linguísticos, já vamos falar sobre eles aqui para falar sobre as crenças. E, finalmente, que foi o terceiro, foi o Sr. Milton Erickson. Milton Erickson que é o pai da hipnoterapia moderna. A hipnoterapia antiga, a hipnoterapia tradicional é mais de comandos diretos e, portanto, não resulta em todas as situações. O Milton Erickson aplica um modelo de hipnoterapia que foi ele que foi criando através de metáforas e através de uma variedade de modelos que tornam a hipnoterapia muito elegante e muito eficaz. Estas 3 são as influências práticas, portanto, vêm todas da psicologia, e depois temos as influências, eu só trouxe aqui 2, influências conceptuais, que está aqui do lado direito. Como veem aqui, a parte do Alfred Korzybski, portanto, linguística, e é o criador da semântica geral, portanto, ligada à linguagem. Portanto, este senhor já dizia na altura, portanto, anos 50, que aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, que não temos capacidade para descrever a realidade. É tudo uma treta. Nós temos muita dificuldade de vivermos no mundo, na nossa vida, porque não temos uma reduzida capacidade de descrever a realidade e por isso cometemos aquilo que nós chamamos depois de erros. Temos erros de cálculo muito grandes, porque temos percepções e interpretações que não pertencem propriamente à realidade. E temos aqui um senhor que ainda é vivo, que é o Noam Chomsky, é americano, que é uma pessoa que também está ligada à linguística moderna, aliás, o criador da linguística moderna, e não é muito apreciado lá nos Estados Unidos, porque ele desmonta aqueles processos todos da propaganda e tudo, e ele desmonta aquilo tudo e explica muito bem aquilo, e muitas vezes não é muito apreciado por causa disso. E depois temos mais 2 caras, só para dar aqui 2 exemplos, para não tornar isto mais maçudo, que são os precursores. São pessoas que, face à abertura da programação neurolinguística, foram desenvolvendo modelos que são muito poderosos, vamos falar já de um aqui a seguir, e que trouxeram muito valor à programação neurolinguística e à vida das pessoas. O primeiro é o Robert Dilts, que eu chamo de o académico da programação neurolinguística, criou modelos que foram integrados dentro destes cursos, e o outro é o Sr. Tony Robbins, que eu não sei se conhecem, mas talvez seja a pessoa mais famosa dentro da PNL e aquela que
tornou mais conhecida a programação neurolinguística. Portanto, são precursores, não é? Seguiram o caminho, continuaram o caminho destes dois, Richard Bandler e John Grinder, que ainda estão vivos. Vamos avançar. É só fazer aqui um enquadramento para terem uma noção de que a programação neurolinguística não é uma invenção de uma série de técnicas, e fala-se muitas técnicas, quando elas são apenas um veículo para chegar ao resultado esperado, mas não é aquilo que talvez seja o mais fascinante. O mais fascinante é a transformação real que depois proporciona. Portanto, só para perceberem aqui que a PNL é muito mais séria do que aquilo que às vezes se fala aí. Portanto, a PNL fala da vida das pessoas. Portanto, é uma coisa bastante séria e tem fundamentos muito credíveis e estruturados, claro. Ora, aqui algumas das áreas, não é? Psicologia, constelações, hipnoterapia, linguística e informática. Vamos avançar. Ora, vamos aqui partir deste princípio aqui, é um dos pressupostos mais importantes da programação neurolinguística. Quem não teve ainda contacto com estes pressupostos ou com a PNL, eu vou dar a sugestão para apontar este. O mapa não é o território. Isto é da autoria do Sr. Alfred Korzybski e foi trazido para a programação neurolinguística porque o mapa aqui representa o quê? O que é que isto quer dizer? O mapa é a nossa mente, é a forma como nós vemos as coisas, como interpretamos, é a nossa percepção, porque nós não temos contacto direto com o mundo exterior, nós temos contacto através de impulsos elétricos, não é? O cérebro não está em contacto com o mundo exterior, portanto, nós criamos um mapa, uma interpretação. Portanto, e quando há várias pessoas a ver o mesmo evento, há várias opiniões sobre aquilo que se passou, porque há vários mapas, porque interpretam de maneira diferente. Então ele dizia, o mapa não é o território quer dizer que é a realidade, aquilo que se passa realmente. E este senhor acrescentava que as palavras não representam aquilo que se passa. Portanto, nós começamos a enquadrar isto, este pressuposto, por exemplo, afetou-me bastante, porque eu comecei a equacionar isto. Realmente, se as coisas não são verdades absolutas, não é aquilo que eu penso que é, eu posso mudar sempre, equacionar, pensar de maneira diferente e outras verdades. Portanto, eu é que sou flexível, o evento é o evento, e quem se torna mais flexível é o ator que está a interpretar o evento. Portanto, somos nós próprios. E quando nós temos a consciência que a flexibilidade está mais do nosso lado do que propriamente dos eventos, porque estações do ano, coisas que acontecem, coisas que são provocadas por outras pessoas, são coisas que acontecem, são factos. Eu lido bastante bem com algumas coisas que são às vezes desagradáveis, classifico-as logo. Facto. Isto é facto. O que é que eu vou fazer a seguir? Perante o facto. E sigo em frente. Portanto, este pressuposto da programação neurolinguística é, na verdade, um código. Se andar convosco, pode produzir resultados em termos de bem-estar, em termos de procura de soluções. Alfred Korzybski. Vamos avançar. O mapa não é o território. E depois vamos aqui a um modelo do Sr. Robert Dilts, um dos precursores que criou este modelo, que foi no acompanhamento que fez com o Richard Bandler e John Grinder, foi construindo este modelo ao longo dos anos. E depois este modelo é muito útil para a nossa vida. O que é que temos aqui? Temos aqui uma pirâmide, níveis neurológicos, quer dizer que nós pensamos em vários níveis, nós falamos em vários níveis de conversação. Nós às vezes andamos às turras uns com os outros, digamos assim, porque estamos a falar em níveis diferentes. Nós deixamos-nos afetar porque aceitamos que se calhar há coisas que são verdades num nível e que no fundo, se fossem transformados para o outro, eram menos verdades. Eu vou explicar já a seguir, porque o que eu estou a dizer aqui, se calhar, para vós não faz muito sentido. Portanto, no topo da pirâmide está a missão. Eu vou já abrir aqui todos, porque vamos começar aqui da base. A base da pirâmide é o seguinte, a realidade exterior. Portanto, considerem todas as coisas que acontecem no mundo à nossa volta, aquilo que é chamado em PNL de estrutura de referência. Se quiserem apontar este conceito. Estrutura de referência é o mundo onde nós andamos, não é? Depois, quando passamos para a nossa esfera, comportamento. Comportamento é as nossas ações, é o nosso movimento. E é aquilo que interage com o mundo externo. E é aquilo que provoca resultados. E é aquilo que também nos dá, que provoca feedbacks.
através de comportamentos, nós temos ações e reações, não é? Temos respostas do exterior, portanto, é a partir de comportamentos. Mas para haver comportamentos estruturados, tem que haver competências. Competências é o quê? É um conjunto de comportamentos estruturados que fazem com que tenhamos uma habilidade, com que tenhamos um talento, competências. E então aqui fazemos um parênteses. Reparem numa coisa, nós quando fazemos competências dizem assim, a pessoa é competente no Excel, a pessoa é competente como contabilista, tem engenharia civil, é competente na engenharia civil, falamos de competências técnicas, competências sobre coisas que, no fundo, estudamos, mas não falamos de competências em criar preocupação. Nós somos competentes a criar stress, como dizia no início, somos muito competentes a promover estados depressivos, muito competentes. Eu, por exemplo, eu posso dizer que criei uma competência ao longo de muitos anos, e é criada ao longo de muitos anos, torna-se automática, eu tornei-me um expert em me preocupar. Então eu tive para desmontar isso, foi uma carga de trabalhos, mas essa competência ainda está lá. Agora já está mais amenizada, porque eu já sei como é que o jogo interno se manifesta. Mas isto foi uma competência. Portanto, competência em preocupar, competência em ter ansiedade, competência em ser teimoso. Portanto, os aspectos internos que nós reproduzimos, aquelas características que nós dizemos que temos, eu sou uma pessoa muito impulsiva. Tu criaste uma competência para ser impulsiva. Ok. E outras deste género. Vamos avançar. Ora, eu para ter competências, acima das competências, não é? O que está contido, onde as competências estão contidas em crenças e valores. Portanto, eu aqui já vou explicar porque é que está a vermelho. Crenças e valores é aquilo que eu acredito, os valores é aquilo que é importante para mim. Ora, eu, a partir da minha crença, eu acredito que sou capaz de fazer isto, eu quero aprender aquilo, isto é bom para mim, portanto, isto são tudo crenças que me levam a criar competências. Portanto, se eu acredito que sou uma pessoa muito teimosa, e que sou uma pessoa muito ansiosa, ou que sou uma pessoa muito impulsiva, ou uma pessoa que ferve em pouca água, ora, eu tenho uma crença, e essa crença vai criar uma competência. Portanto, como veem, a pirâmide é brutal nisto para entender como é que nós fabricamos processos que nos são nefastos e como podemos criar processos internos que podem ser úteis. Depois, as crenças e os valores estão inseridos em algo maior, que é o sentido de identidade. E aqui é que é a grande mudança. Estamos aqui no domínio do subjetivo. Aqui as grandes mudanças de vida passam-se ao nível da identidade. Sistema nervoso central, todo incluído. Quando eu digo eu sou assim é como um todo. Aqui ao nível da identidade, e eu já fiz alterações na minha identidade, e uma delas foi aos 30 anos, até mudei o meu nome, que eu utilizava o nome de Jorge Humberto, só aqui para aflorar esta parte, para dar uma ilustração. Eu chamava-me Jorge Humberto, mas tinha vivido uma série de situações ali complicadas antes dos 30, e quando cheguei aos 30 comecei a utilizar Jorge Dias. E o Jorge Dias correspondeu, não é só uma mudança de nome, correspondeu a uma mudança na minha atitude, na maneira de ver as coisas. Foi a maneira que eu arranjei, a maneira mais eficaz que eu arranjei de fazer um corte com crenças do passado. E então comecei a trabalhar coisas diferentes, tornei-me diferente também, a viver outras experiências, dirigi-me a outras pessoas, a outros sítios. Portanto, eu mudei radicalmente ali, fiz uma mudança grande aos 30 anos. E foi ao nível da identidade. Portanto, a identidade é absolutamente brutal para transformação. E depois passamos ao nível seguinte, que é o que contém os outros todos, que está ao nível da missão e da espiritualidade. Eu vou aqui abrir o resto para verem e para eventualmente tirarem mais apontamentos. O que é que isto quer dizer? No comportamento é o que é que eu faço, o que, isto depois as perguntas têm a ver com isto, a pergunta, o que refere-se ao comportamento, o como refere-se às competências. Depois, aqui está ao nível do consciente. O que é que isso quer dizer? Está ao nível do observável, está ao nível do palpável, do que é visível. Portanto, vamos fazer aqui uma coisa. Se experimenta
virar ao contrário esta pirâmide. Fica aquilo que é visível, como aquilo do iceberg, não é? Aquele desenho do iceberg que aparece muito aí em figuras de gestão e de outros processos. Portanto, aquilo que é visível está ao nível da realidade exterior, do comportamento e das competências. Aquilo que é invisível, que é subjetivo, está por baixo, não se vê. Portanto, muitas vezes as climas organizacionais nas empresas dependem mais de crenças e valores, identidade e missão do que propriamente de trabalhar as competências dos colaboradores, dos comportamentos e tudo isso. Muito bem. Portanto, quando chegamos às crenças é o que é que eu acredito, baseado em crenças, valores e convicções. E depois na identidade é o que é que eu sou e aqui é o propósito que tenho. Porquê é que eu pus isto a vermelho? Porque a transformação acontece toda aqui e que está ao nível do inconsciente. São processos inconscientes que nós, ao nível da identidade e das crenças, nós podemos pensar nelas. Pensar nelas. Um exercício que podem fazer é: quem sou eu? Quem sou eu? Qual é a palavra que vos surge? Mas também podem variar isso com eu sou como o quê? Qual é a palavra que surge a seguir? Qual é o conceito? Isso vai definir um pouco como é que eu me sinto, como é que eu acho que os outros me veem. E a identidade está relacionada com a autoestima, com o amor próprio, com tudo isso, não é? E, finalmente, a missão. A missão é aquilo que, o nível neurológico que possui, que contém tudo o resto. O que é que eu quero dizer aqui? Quando nós trabalhamos ao nível da identidade, o que é que aconteceu comigo? Só para fechar este slide. O que aconteceu comigo aos 30 anos, quando eu fiz aquela passagem, quando eu fiz uma alteração na minha identidade, na minha forma de ser, de ver, na forma de atuar, tudo isso. Porquê é que eu fiz isso? Porque quando muda a identidade, muda tudo o resto para baixo. Qualquer nível superior contém os níveis inferiores. Portanto, se eu faço uma alteração na minha identidade, por dor, normalmente é por dor, eu faço uma alteração naquilo que eu acredito, nas minhas competências, no meu comportamento, e altero os resultados que tenho na realidade externa. Se eu começo por baixo, se eu começo no comportamento, por exemplo, pode influenciar, mas demora muito mais tempo, qualquer alteração. E vamos agora escalpelizar um bocadinho mais. Deixem-me só controlar aqui as horas, 21h50. Vamos aqui alterar aqui um bocadinho mais, portanto, vamos aqui ao chat por falar em consciente e consciência, uma vez que tivemos aqui, portanto, tivemos aqui a nível do consciente e ao nível do inconsciente, vamos saber aqui o que é, quais são os 7 níveis de consciência. E podem ver aqui realmente que estão a passar por algum processo agora. Primeiro nível de consciência, portanto, este não é um nível de consciência porque é um nível de inconsciência, eu não estou consciente. Estar inconsciente, ter um problema. Portanto, eu não saber. Portanto, estou completamente desorientado, mas nem sei por onde é que hei de me virar, porque não sei onde é que hei de pensar. Segundo, é estar consciente, eu tenho uma questão aqui a resolver, mas não sei o que é que hei de fazer. Não tenho solução. Portanto, eu estar consciente, tenho um problema, mas não sei o que é que hei de fazer. Terceiro nível de consciência. Eu sei o que é que hei de fazer, mas há crenças que me impedem de o fazer. Exemplo, falar em público. Olha, eu não tenho jeito para falar em público. Ok, eu sei o que é que tenho que fazer. Eu tenho que treinar falar em público, eu tenho que começar a falar em reuniões ou ir para um clube ou algo assim. Mas as crenças, mas eu nunca tive jeito. Eu sempre fui assim. Os meus pais já eram assim. E sempre me disseram que eu não tinha jeito. As crenças impedem de dar o passo em frente. Façam uma analogia agora a alguma situação que tenham na vida. 4. Identificar as crenças. Eu identifiquei as crenças que me atrapalham o caminho. Que estão na origem do problema. Eu não acredito. Eu, afinal, acredito que não tenho jeito. Pois, identificar as crenças que estão na origem do problema. Ok, eu identifiquei. É o 4º nível de consciência.
O quinto, estar consciente das novas crenças a adotar. Eu tenho que criar nova, quando eu decido assim, eu não tenho jeito para falar em público, não vou. Então, no dia em que eu decido ir ao palco, a um palco, ou uma palestra, ou fazer alguma coisa com amigos, ou com uma reunião, no dia que eu dou um passo à frente, a crença modificou. A minha nova crença é, eu sou capaz, eu vou fazer alguma coisa, isto vai acontecer alguma coisa diferente. E o sexto não, ainda falta um. Tornar-se consciente do como fazer. Portanto, eu sei como é que hei de fazer isto para criar uma nova crença. E, finalmente, aplicar o como por escolha, que é importantíssimo também. Também era mencionado no filme lá atrás. A escolha consciente e não forçada. Eu vou intencionalmente. Eu vou por mim. E não forçado. Não é porque os outros me dizem, epá, vai lá, olha, tu devias fazer isto, tens que fazer aquilo. E eu vou forçado, mas não vai resultar, porque eu tenho que ser por minha vontade. E eu tenho experiências concretas nisto, porque pertenci muitos anos e pertenço ainda a um clube de comunicação em público. E as pessoas, quando são tipo encorajadas, mas são empurradas, né? A gente chama encorajadas, mas são empurradas. As pessoas levam a crença lá para cima, a crença de não tenho jeito. E vão confirmar essa crença lá em cima. Portanto, não vale a pena insistir com a pessoa. Isto tanto de falar em público como com outras situações. A pessoa vai lá para cima e depois diz, gagueja e não sei quantos, fica corada e não sei quantos, depois vem, já sabia que não era capaz. Porquê? Porque não foi por ela. Ela levou para cima, lá para cima do palco, foi empurrada pelos outros, mas não foi por ela. Portanto, ela não foi trabalhar a crença, só foi reforçar a crença. E reparem que neste exemplo, eu vou voltar aqui atrás, a pessoa pode ir trabalhar a competência de falar em público, está aqui neste nível, mas a crença dela vai minar todo o resultado. A crença que ela tem vai minar todo o resultado. Foi só aqui uma à parte para perceberem melhor. O que é interessante é que levarem coisas daqui para o real. Vamos avançar aqui um pouco mais. O que é que são crenças? Só aqui um resumo. Crenças são afirmações curtas e absolutistas, porque a seguir vamos dar aqui a técnica, que é como desmontar uma crença. Crenças são afirmações curtas e absolutistas, são frasezinhas mínimas, são frasezinhas pequenas, já vão ver exemplos. Crenças são aquilo em que tu acreditas, ou crenças são aquilo em que tu decidiste acreditar. São verdades que aceitas ou crias para te orientar. Ora, se as verdades são funcionais, tudo bem. Se eu digo, eu sou capaz, eu consigo tudo, eu tenho confiança, e manifestar esses atributos, ótimo. Agora, se forem verdades que isto não sei quantos, isto nunca foi assim, isto não é para mim, tudo isto, portanto, não é uma verdade que eu aceitei ou criei para me orientar, mas me está a minar-me o caminho. E aqui as verdades que aceito pode ser de outros. Às vezes em crianças dizem, tu és uma pessoa assim e tal, e eu aceitei aquela verdade, não tinha capacidade também, se calhar, para desdizer, mas mais tarde fiquei com essa verdade. E depois, com 30, 40 anos, ainda tenho essa verdade. E nunca equacionei, peraí, mas isto aqui disseram-me uma vez. E eu decidi acreditar nisto, e ainda acredito nisto. Ok, são a lente através da qual tu vês o mundo. Se tu vês o mundo, uma crença, o mundo é uma selva. Se tu vês o mundo como uma selva, crias competências diferentes, crias comportamentos de acordo com esta crença. Portanto, começas a ver o mundo desconfiado, tenho que andar sempre, tenho que me pôr a pau, como se diz em português, não é? Tenho que me pôr a pau porque podem tramar, podem me pôr em perigo. Depois, dão origem a emoções e comportamentos. Portanto, é uma das coisas que está relacionada também com o stress, com a ansiedade, com o burnout e com a depressão. É isto mesmo. São crenças e falta de conhecimento e de autoconhecimento, porque nós não conseguimos desmontar as crenças e através dessas crenças mais tóxicas acabamos por arranjar um problema para nós. Portanto, dão origem a emoções e comportamentos. São percepções e representações da realidade. Isto tem uma grande importância porque é um mapa. Aquilo que nós dissemos lá atrás, são um mapa, são percepções nossas, interpretações da realidade.
Se nos ajudam a seguir em frente e a sermos saudáveis, ótimo, deixa ficar. Agora, se não ajudam, epá, então é melhor começar a fazer alguma coisa, porque tudo isto é subjetivo. E depois, aqui à parte, tem ali um espaço propositado, porque há aqui uma coisa para dizer, que há uma diferença entre crenças e valores. Apesar de estarem naquele nível do inconsciente, é que valores é aquilo que é importante para ti. Valor, aquilo tem valor para mim, é importante para mim. É uma coisa também particular e pessoal. Crenças é aquilo em que tu acreditas, ou decidiste acreditar. Há uma pequena diferença, apesar de estar ao mesmo nível do inconsciente. Estão lá escondidas, tens que pensar nelas. Por isso é que eu trouxe para aqui este webinar, para promover alguma reflexão, porque sem autoconhecimento não vamos a nenhum lado. Ficamos com umas ideias, sabemos coisas, sabemos conceitos, mas não integramos aquilo. Ora, eu vou dar aqui só uma lista de crenças, o que é que se chama de crenças limitadoras, não é? Não és pago para pensar, o calado vence tudo, já sabes como é que isto funciona, o mal pode ser sempre pior, não se pode confiar em ninguém. Isto são crenças. Porquê é que se chamam limitadoras? Porque são crenças que fazem com que nós vejamos um mundo de uma forma estreita e que não abra possibilidades. Portanto, vemos um mundo de uma forma, com medo, vemos um mundo com receio, vemos um mundo que é mais escasso, vemos um mundo com mais perigo. Portanto, isto é que se chamam crenças limitadoras. Não nos permitem seguir em frente e crescer. E estamos numa altura de passagem. É? Neste momento eu quero aqui, que é aquilo que eu sinto, e tenho que vos dizer aqui que eu sinto uma convicção enorme, e sinto isso, que nós estamos com isto do Covid e agora com esta guerra ou invasão, nós estamos numa passagem brutal, um desafio para a nossa neurologia para mudarmos muita coisa dentro do nosso sistema de crenças, do nosso sistema de identidade. E este é um momento-chave. Ora, só para relembrar, as palavras que empregas não representam a realidade. Portanto, tudo o que nós dizemos é completamente subjetivo. Se serve a nós, aos outros e ao planeta, bom, continuamos. Pronto, é subjetivo, mas serve para alguma coisa. Se não serve, espera aí, isto não é funcional para mim, eu tenho que adotar outra coisa. Não vale a pena lutar contra crenças. E depois, Noam Chomsky, só 2% da informação contida no padrão de pensamento é perceptível à superfície. Temos que ler mais vezes, que é para isto entrar. Portanto, 2% da informação contida no padrão de pensamento, aquilo que tu pensas sobre a realidade, a argumentação toda, as justificações, só 2% da complexidade toda do pensamento, o padrão de pensamento, é perceptível à superfície, que é nas palavras que tu dizes. Aquilo que tu passas cá para fora, porque isto vinha para a Virginia Satir também, era porque as pessoas vinham às sessões, e o que eu faço agora também é isso, o que elas dizem não me interessa muito, mas é a minha base de trabalho, claro. O que elas dizem é a estrutura de superfície, é aquilo que é perceptível à superfície, é a metáfora que elas trazem para descrever aquilo que chamam de problema. Depois, com as perguntas, nós vamos investigar e depois chega-se sempre a algo que é maior, que está por trás daquilo. Portanto, é que isto quer dizer. Portanto, não confiem nas palavras, nem confiem muito nos pensamentos que têm, interpretações que têm negativas sobre as coisas. Pelo menos aquelas que não vos ajudam, porque há interpretações negativas que podem ser úteis, não é? Porque se uma pessoa não nos agrada, se uma pessoa nos faz mal, eu tenho uma interpretação negativa daquela pessoa, mas eu, ao fazer outra escolha, portanto, arranjo uma forma mais funcional de viver. Vamos lá, a primeira técnica. Apontamentos. Agora é que é bom para apontar. Isto aqui é real, é? Isto são situações reais. Vou dar aqui o primeiro exemplo. Eu não suporto injustiças. Uma pessoa que diz isto, uma crença. Eu não suporto injustiças. Como é que se desmonta uma crença? Como é que se dissolve uma crença? Como é que se faz isto para nós, afinal, tornarmos inabaláveis? Para nós chegarmos àquele ponto que eu disse ali, que é possível. Isto não é uma figura de estilo, nem é uma coisa para ser aqueles títulos sensacionalistas. Não é nada de sensacionalismo, isto é mesmo verdade. É
a chegarmos a um estado emocional e um estado psicológico e espiritual que diga assim, eu tenho soluções para todos os problemas e nunca mais tenho problemas. Portanto, como é que se desmonta isto? Com algumas perguntas cirúrgicas. Agora, tirando esta coisa, esta expressão da guerra, não é, que está a haver. Perguntas cirúrgicas. Então, vou dar aqui alguns exemplos de perguntas, se quiserem apontar, vamos lá. Perguntas. Todas as injustiças. Portanto, aqui a pessoa quando diz isto é, eu não suporto injustiças. Então há aqui duas coisas que estão incluídas nesta frase, reparem. Isto é o que damos na... Claro que há muitos mais exemplos, há muitos mais padrões linguísticos, mas é o que damos na certificação. Eu não suporto injustiças, está ali inscrito uma coisa que não é explícita, mas está lá, que é sempre, eu não suporto, é sempre. E depois, todas as injustiças. Portanto, está ali uma generalização básica, primária. Se a pessoa estiver a trabalhar um assunto com seriedade, e se for confrontada com uma pergunta destas, vai vacilar. Todas as injustiças. Todas. Pergunta seguinte, o que é que ganhas com isso? A maior parte de nós, todos nós, sem margem de erro, temos sempre, muitas vezes, algum ganho secundário, temos algum orgulho de dizer isto, ou temos a atenção de outras pessoas quando dizemos uma coisa destas. Eu não suporto injustiça. Eu sou uma pessoa assim. Eu sempre fui uma pessoa não sei quantos. Há sempre um orgulhozinho em dizer isto. Nós temos um ganho. Queixar-nos, termos atenção, chorarem no nosso ombro. Portanto, o que ganhas com isso é... estás a apresentar isso como se fosse uma fatalidade, mas no fundo aí no fundo há uma hipocrisia, porque tu ganhas com isso. Vamos à terceira. Acreditas mesmo nisso? A sério. Fala lá a sério. Tu acreditas mesmo nisso, que não suportas injustiças? Claro que nós suportamos injustiças. Digamos assim agora. Eu vejo uma coisa desta. Eu não suporto injustiças. Claro que suportas injustiças. Isto é uma forma de dizer. Não suporto injustiças. Claro que suportamos injustiças. Umas mais que outras, mas suportamos. O que é que aconteceria se tu suportasses injustiças? E isto aqui é uma pergunta que já mostra a possibilidade. O que é que aconteceria? Então, é para a pessoa sair da dimensão do eu não suporto injustiças, desta coisa básica, para equacionar o que é que aconteceria se ela suportasse. Aconteciam umas coisas completamente diferentes. Portanto, para tirar o pensamento dali estreito, para começar, para o abrangente. Mas sempre foi assim. Aqui também tem aqui é a Virginia Satir. Portanto, isto é a linguagem que é chamada linguagem meta da Virginia Satir, que era estas perguntas, este tipo de perguntas que ela fazia aos seus clientes. Né? Sempre foi assim, o que quer dizer que isto, em algum ponto, começou a tornar-se importante. Então a pessoa tem que viajar. Quando é que eu comecei a acreditar nisto? E a dizer isto? Qual é o interesse que eu tenho nisto? Isto aconteceu alguma coisa na minha vida que me fez dizer isto. Ou que me faz sentir mal por não suportar injustiças. Reparem. Portanto, remete a pessoa para o início disto. Depois, o que é que fazes com isso? O que é que fazes com isso também é uma pergunta que sai do estreito para o mais abrangente, que é, ok, tu não suportas injustiças, tudo bem, e o que é que fazes com isso? Aproveitas essa energia, aproveitas essa emoção e esse tipo de pensamento para alargar as possibilidades? Outra, sempre fostes uma pessoa justa? Sempre foste justa? A pessoa diz muitas vezes, uma pessoa dizendo isto, está logo a cair, isto é mesmo espalhar-se ao comprido, como se costuma dizer. Sempre foste justa. Está bem, não suportas injustiças, mas sempre. Será que a pessoa não cometeu injustiças também? E o que é uma injustiça? É uma pergunta possível aqui também. O que é uma injustiça? Que é um conceito também que pode ter, de alguma forma, uma parte subjetiva. E depois, como é que fazes isso? Como é que fazes isso? É a competência. Como é que tu fazes para não suportar injustiças? Que competência é que tu criaste? Como é que tu fazes isto? E então, perante estas perguntas, eu não sei se há aqui mais. Esta é a pergunta mais curta de todas. E depois, né? Que é, e
Eu não suporto injustiças. E como é que tu fazes isto? É uma competência que nós criamos. Como é que eu faço isto? Como é que eu trabalhei isto para dizer este tipo de coisas? Este tipo de... E como veem lá, uma frasezinha, uma verdade absoluta e uma crença está aqui. Isto é uma crença. Muito bem, vamos a outro exemplo. Mas antes de vos dar outro exemplo, e ainda de falarmos ainda de algo também dos princípios da programação neurolinguística, deixem-me só aqui fazer um enquadramento disto agora, daquilo que estamos a fazer. Aqui, portanto, isto tudo é retirado de algo maior, que é chamado de certificação. E tem lá Certificação Internacional Practitioner. O que é a certificação? É um curso mais denso, é um curso completo. É uma formação completa em que tu integras uma série de modelos, uma série de estratégias, uma série de técnicas e depois dessa quantidade de conteúdo, tu consegues selecionar aquilo que funciona melhor contigo, aquilo que queres usar no teu contexto laboral ou no teu contexto de coach, se eventualmente quiseres iniciar a atividade de coach ou de terapeuta. Portanto, dá-te uma panóplia de técnicas e modelos para tu selecionar. Portanto, há coisas que resultam mais numas pessoas, outras que têm mais apetência. Eu gosto mais desta e desta, aquilo. Eu gosto mais, eu não gosto tanto dessas, gosto mais das outras. Portanto, isto é que é uma certificação que oferece variedade. Depois, internacional, porquê? Porque aqui na PNL tem uma estrutura oficial. Há aqui uma série de matérias que são consideradas há muitos anos pelas associações internacionais como aquilo que configura o que é uma certificação. E practitioner, o que é practitioner? É praticante. Practitioner, só há 2 cursos na PNL, é o practitioner e o master. Portanto, aqui está identificado que é o practitioner. Ora, eu coloquei PNL and Coaching porque eu tenho um módulo de coaching, porque normalmente as pessoas quando vão fazer um curso de PNL sentem necessidade de fazer um curso de coaching depois, para ir agarrar a estrutura do coaching e a objetividade direta do coaching. Quando vou fazer um curso de coaching, precisam de fazer um curso de PNL para ter aquela bateria enorme de soluções. Portanto, isto é invariável. Portanto, eu aqui dou as duas coisas para as pessoas saírem daqui preparadas para enfrentar qualquer contexto, seja mais terapêutico, seja mais de performance, com o coaching linear. O que é que esta certificação contém? 15 módulos, portanto são vídeos, podcasts e documentos vários para descarregar, para fazerem download. Tem 3 bónus, mindfulness, um de hipnoterapia e tem um extra que é o tutorial rendimento extra, chamado isso. Que ao longo do tempo das pessoas disseram, como é que eu vou aplicar isto e ganhar dinheiro já? Portanto, isso é às vezes uma ilusão, não é? As pessoas querem começar a ganhar dinheiro logo. Aqui no tutorial rendimento extra eu dou aqui ferramentas específicas para começarem a criar conteúdos, para começarem a ter uma comunidade e para poderem começar a publicar e a ganhar logo algum dinheiro, a começar a construir algo com princípio, meio e fim. Porque muitas vezes as pessoas querem começar uma atividade e depois não sabem para onde. Há uma série de variáveis que as pessoas não dominam. Aqui eu dou o caminho para fazer esse processo. Manual super completo, e deixem-me aqui confessar, confessar não é falsa modéstia, mas eu tenho uma convicção plena que o manual é o melhor do mercado, mas é um manual completo, dou os guias de técnicas detalhados, depois dou também textos de intervenções com as pessoas dizem assim, é o parlapié, é a palheta que me falta, que é, uma coisa é ter o guia da técnica, outra coisa é adicionar coisas ao cliente, um texto, não é? Nós temos que ir conduzindo o cliente e não só cumprindo os preceitos do guia da técnica. E eu já tive acesso a muitos manuais e eu realmente considero que este é um manual, é super completo. Deixa-me só dizer isto aqui, pronto. Certificado da ACC, da Associação de Coaching e Comunicação Personalizado, quer dizer que vai com frente e verso com todos os detalhes da certificação, acompanhamento durante e depois, que eu faço sempre isto, é durante e depois, não é abandonar a pessoa vai-se embora, acabei o curso, acabou.
Portanto, tendo telefonemas, mails, portanto, há pessoas que me pedem ajuda, tudo bem. As aulas extra-síncronas, onde se faz também demonstrações, e a comunidade exclusiva. Aqui, nos 15 módulos, também tem demonstrações ao detalhe, que eu estou com outra pessoa gravado, que esta vai ser a segunda edição da certificação. Na primeira edição fiquei especialmente agradado, porque as pessoas, ao verem as técnicas representadas nas demonstrações, conseguem reproduzir depois aquilo, é espetacular. Porque conseguem andar com o vídeo de trás para a frente e, portanto, passar tudo o que eu digo para lá do guia da técnica. Muito bem. Portanto, isto é o que têm visto nas redes sociais, com certeza, que faz parte do processo, não é? Então, no fundo, é o processo de divulgação de um curso. O que é que eu tenho a dizer sobre isto, sobre o valor? Aqui, rapidamente, antes de passarmos à segunda técnica linguística. Desde 2015, penso quando foi que comecei a dar estas, de 2014, agora já não me lembro. Portanto, foi sempre fixado em 1350, portanto, eram 16 dias presenciais. Neste momento, a realidade mudou com o Covid, o curso foi adaptado, eu tive que tirar também formação para isso, o curso foi adaptado para online, portanto, e neste momento está a 297 euros, 297 euros. Portanto, o que eu vou fazer aqui uma oferta, mas não tem a ver com o valor, isto tem a ver com um princípio. Nós devemos acrescentar valor, nunca devemos baixar o nosso valor, nunca se deve mudar o preço. Portanto, o valor eu acho que este valor é brutal, porque o curso tem muito mais valor do que propriamente o valor monetário. Portanto, 297 euros. E agora, ok, já está a gravar outra vez. Portanto, eu sou uma pessoa insegura. Vamos então continuar. Obrigado, Carlos. Portanto, o que é que te impede de te sentir segura? Aqui remete logo para os obstáculos internos. Portanto, isto é o processo, logo a pessoa começa logo a fazer o processo interno. O que é que te impede de se sentir segura? É um processo interno, tens de trabalhar, tens que evoluir. Isto não é assim, não é? Surgiu, eu sou uma pessoa insegura, porquê? Porque deram-me uma injeção, fizeram-me alguma coisa, fizeram-me alguma tortura. Pá. Portanto, o que é que te impede de se sentir segura? Depois, desde quando? Também é comum à outra anterior. Desde quando vais ao passado, desde quando é que tu começas a pensar assim, o que é que aconteceu? Qual foi o ponto crítico? Qual foi o driver, né? Qual foi o driver, o primeiro acontecimento? O acontecimento, uma coisa que se diz em PNL, em psicologia, que é o acontecimento emocionalmente significativo. Qual foi o acontecimento-chave que provocou isto? Depois, de dia e de noite, esta é uma pergunta que pertence mais à terapia provocativa. Mas isto, para fazer uma pergunta destas, tem que se ter muito rapport, muita ligação com a pessoa. Para a pessoa não levar a mal. Se nós não conhecemos muito o cliente é a primeira vez, está lá 2, 3 sessões, e a gente lança uma pergunta destas, a pessoa fica assim, a pessoa está a gozar comigo. Portanto, esta é terapia provocativa, mas tem que ser feita de uma forma em que haja muito rapport, já a ligação de cliente e coach, ou de uma outra pessoa, né, no contexto de trabalho, que seja de alguma confiança. Depois, quais são as vantagens? Lá está, o ganho secundário. Eu sou uma pessoa insegura. Quais são as vantagens que podes tentar a dizer isso? Por exemplo, eu penso muitas vezes, quando as pessoas dizem eu sou uma pessoa insegura, as pessoas querem se livrar de alguma coisa. Querem afastar a responsabilidade. Então arranjam isto, eu sou uma pessoa insegura, então quer dizer que não arranjam justificação para não se abalançarem, também como se disse aqui, numa linguagem mais coloquial, para não se aventurarem em algo que as faz crescer, que as faria crescer. Como é que fazes para te sentires assim? Mais uma vez, competências. Qual é o processo? Como é que tu fazes? Aliás, em terapia, até há uma coisa, também PNL diz, ensina-me. Ensina-me, como é que faz isso? Qual é o processo para ver a estratégia? E há sempre uma estratégia por trás de alguma coisa, negativa ou positiva. Depois, com quem? És insegura com quem? E aqui, nesta frase, eu sou uma pessoa insegura, está aqui algo também implícito, que é sempre insegura. Eu sou sempre insegura.
Portanto, se a pessoa disser assim, eu sou insegura, por exemplo, com fulano e com fulano e com fulano, então, quer dizer, então não é sempre com toda a gente. Não é sempre insegura. E outra implícita é com toda a gente. Eu sou uma pessoa insegura, portanto, é em todas as situações. Portanto, com quem já não tem sustentação. O que é que aconteceria se te sentisses segura? Abrir perspectivas. Eu sou uma pessoa insegura, está estreito. Coitada de mim. Não tenho hipótese. O que é que aconteceria se sentisse segura? Bem, se me sentisse segura, acontecia isto assim, 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 assim. Espera aí. O que é que me impede? Afinal, não é nada. E finalmente, sentes-te segura com quem? É o contrário disto, não é? Uma coisa é, eu sou insegura com quem é que eu sou insegura, outra coisa é, sentes-te segura com quem? Se a pessoa disser, eu sinto-me segura com fulana e com fulano e no contexto tal, no contexto tal. Então não és uma pessoa insegura. Então és uma pessoa insegura no contexto com aquela pessoa que aquela pessoa. Então vamos trabalhar esses aspectos. E o que é que está por trás disso? Portanto, vejam como é que, este é o segundo exemplo, como é que nós desmontamos este lixo todo que transportamos connosco. Portanto, são estas e muitas outras frases. Vamos avançar. Estamos quase a acabar. Só dar aqui, finalmente, os princípios da programação neurolinguística, tal como todas as ciências, todas as investigações têm princípios, têm pressupostos, têm perguntas de partida, têm uma série de hipóteses a formular. Portanto, o sistema nervoso central não reconhece negações. O nosso sistema nervoso não reconhece negações. Portanto, princípios importantes da programação neurolinguística é que nós não podemos formular as coisas, nós não temos um objetivo de evitar. Isso não é objetivo nenhum. Nós não podemos criar objetivos a dizer que não queremos mais fazer isto. Ou queremos evitar, ou queremos contornar, ou deixar de ser uma pessoa assim. Então, o que é que a senhora pretende? Eu pretendo deixar de ser uma pessoa tão impulsiva. Não é o objetivo. Porque não vai processar a negação. Deixar de ser, o que é? O cérebro tem que trabalhar o dobro para descodificar aquilo. E, além disso, já está estudado também em neurociência, até vem em livros que são do Joy Dispenza, Dr. Joy Dispenza, e então ele diz o seguinte, diz que o sistema nervoso central não reconhece negações porque o inconsciente só identifica o conceito. Eu sou uma pessoa insegura. Eu quero deixar de ser insegura. Eu quero deixar de ser pessoa impulsiva. Portanto, tudo o que é não, ou deixar, ou evitar, o sistema nervoso não vai processar, só processa o conceito. Portanto, o que é que eu quero ser em vez disso? Pergunta. O que é que quero ser em vez disso? Quero ser uma pessoa mais confiante. Então o sistema nervoso está a acolher. Confiante. Conceito. Confiante. Por isso é que as afirmações são uma chave também para mudar o nosso mindset. Deixem-me só ver aqui as horas. Estamos quase. Ora, percepção é projeção, portanto, vem em sequência daquilo que tivemos a falar aqui. A nossa percepção do mundo é aquilo que depois provoca os resultados. Nós vemos o mundo como nós somos, não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos, como nós interpretamos. Então, se interpretarmos o mundo de uma forma diferente, temos resultados também diferentes. Causa ou efeito, portanto, aqui é importante também que eu ou estou na causa ou estou no efeito. Se eu estiver na causa, se eu me puser no lugar da causa, eu assumo a responsabilidade de tudo e tenho sempre soluções. E digo para mim, eu tenho soluções, eu sou parte da responsabilidade. Estava aqui, nesta hora, e tal, aconteceu isto assim, assim, portanto, se eu estiver no efeito, sou a vítima. Se eu no efeito, aconteceu isto e tal, não tenho culpa, se não fosse isto, não fosse não sei o quê, fulano tal é que tem a culpa e tal, não saio. Portanto, ou eu estou na causa ou estou no efeito. É uma escolha, uma decisão. Depois, a aprendizagem é um processo inconsciente. A aprendizagem tem que ser repetida. Eu tenho que aprender estes processos todos e tenho que trabalhar estas perguntas e tenho que trabalhar estas crenças e tenho que entrar, porque tem aqui uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui quase no fim, que é, nós levamos tantos anos a trabalhar coisas negativas, não é? A impulsividade, a preocupação, não sei o quê, e depois de repente queremos um botão e sair logo daquilo. Não, eu quero uma coisa rápida. Não, então tu levaste
20 anos a trabalhar essa competência de seres preocupado, depressivo e tudo isso, e agora não queres trabalhar para uma nova competência, queres uma coisa que se tire, de repente? Portanto, aqui tem a ver com a aprendizagem inconsciente. Diga. E depois, convicções ilimitadas, que é aquilo que a PNL é, convicções ilimitadas. Esqueçam as convicções limitadas. Isto é um mundo aberto. É uma coisa que se chama também que é o Blue Sky, que foi criada por um senhor que é o Robert Shiller, professor de Economia da Universidade de Yale e que foi Prémio Nobel já, que é Blue Sky, céu azul. Não há nuvens, não há obstáculos, não há nada. Convicções ilimitadas, quer dizer que nós estamos em abertura total. Portanto, temos que pensar em todas as possibilidades. Não há objeções, não há obstáculos, não sou capaz, não consigo, isto é muito para mim, isto é tudo treta. Só se quiseres, se tiveres um interesse, o ganho secundário, não é? O que é que ganhas com isso? E, finalmente, para finalizar, as convicções ilimitadas, nós para vencermos as convicções limitadas e para entrarmos numa convicção ilimitada, temos que dar muita importância a isto. Sonhos, objetivos, metas e passos. E tudo começa aqui. Não é? Começa aqui no sonho, algo abstrato. Um sonho é sempre alguma coisa abstrata. Parece que, eu não consigo apanhar aquilo. Eu nunca vou conseguir. Porque é uma coisa grande e nós ficamos assim, às vezes, esmagados pelos pensamentos que temos, pensamentos bonitos que temos. É abstrato, é metafórico, é difuso, como veem aí. Não é propriamente mensurável. Como é que eu vou apanhar aquilo? Claro que tem que ser por passos. Não é? Um sonho é a longo prazo. Portanto, a consequência dos objetivos, metas e passos. Portanto, depois, como é que eu saio do sonho? Começo a criar um objetivo, ou objetivos. Não é? Um objetivo claro, definível. Aqui é mais específico. Aqui não tem que ser nada específico. Aqui é o desenho colorido, brilhante, entusiasmante, inspirador, tudo isso. Aqui, no objetivo, é uma coisa mais definida. Vamos lá dar os passos. Mensurável. Mensurável quer dizer que eu consigo certificar-me que estou a dar os passos concretos. E depois, dentro dos objetivos há as metas. Portanto, eu tenho um objetivo para daqui a 3 meses, então as metas são, uma semana faço isto, outra semana faço aquilo, portanto, isto é que são objetivos e metas. O sonho está lá à frente, está lá, por exemplo, a 5 anos. E os passos são tarefas da meta. Portanto, a meta é ir às finanças na quarta-feira, portanto, o passo que vou dar é esse mesmo, é ir às finanças, estar na fila, não sei o quê, falar, trazer o... São procedimentos, são rotinas, são coisas mais palpáveis e observáveis. Portanto, aqui estamos no observável e no muito concreto. Aqui também estamos no concreto e no observável, mas é maior, que contém os passos. O objetivo já é uma coisa maior também. E depois o sonho, que ao princípio parece uma coisa abstrata, vai se tornando realidade. E é assim que a vida... nós funcionamos. Muito bem, eu vou deixar aqui o link para poderem aceder, se acaso quiserem continuar este trajeto. Portanto, é o JDias.org, tem lá depois quem quiser aceder, e vou deixar aqui um outro link, aqui é o parte final, PNL e Coaching, soluções para tudo, e sem problemas nunca mais. Vou aqui interromper, e antes de finalizar, deixem-me só ir aqui e vou pôr aqui a página. Por acaso não está aqui ninguém do Brasil, não? Está aqui alguém do Brasil? Aqui, deixo aqui qualquer das maneiras vão receber mais um mail só de informação e para poderem avançar, caso se sentirem aquele apelo. Portanto, para finalizar,